Olá, me chamo Pedro. Vou contar aqui algo que vi quando eu era jovem. Tinha por volta dos 20 anos. Tudo aconteceu no comecinho dos anos 90. Meus pais e eu morávamos numa fazenda em Minas Gerais. Meu pai era caseiro lá. Minha mãe ficava responsável pela limpeza da casa dos patrões, que iam lá apenas aos finais de semana. E eu era o responsável pelo gado. Colocava eles para pastar. Essa fazenda, assim como todas que existiam e ainda existem por lá, são bem afastadas da cidade, de modo que só dá para sair de lá de carro. Ali levávamos uma vida muito tranquila, nunca tivemos problemas com nada de estranho. Porém, gente, em uma noite de sexta-feira, tudo mudou, quando uma das vacas fugiu do curral misteriosamente. Eu tinha um costume de, mesmo depois de já tê-las recolhido, à noite sempre dava uma passada no curral para ver se estava tudo bem. Percebi que faltava uma. Intrigado, decidi ir atrás da vaca. Eu estava com minha lanterna em mãos. Deveria ser cedo ainda, por volta de 9 horas da noite. Então comecei a adentrar a densa mata que cercava a propriedade. Ali era tão calmo e eu já estava tão acostumado a andar por ali que em momento algum senti medo ou receio. Comecei a entrar cada vez mais para dentro da mata. O silêncio era ensurdecedor. Aí comecei a achar mato pisado. Fiquei esperançoso, achando que seria pegadas da vaca fujona. De repente, um arrepio percorreu minha espinha. Comecei a ouvir sons de galhos quebrando e um rosnado igual de cachorro bravo. Nessa hora, gente, eu senti meu coração acelerar, pois ali só tinha uma cachorrinha, que era da minha mãe, e nessa hora ela deveria estar lá em casa com minha mãe. Então fiquei parado tentando ouvir de que lado que vinham aqueles sons. Foi quando ouvi um uivo baixo, meio sufocado. Parecia mais um grito de dor, uma coisa perturbadora de se ouvir à noite sozinho dentro de uma mata. Então não sei por que na hora veio na minha mente, isso é um lobisomem. Porque naquela região havia muitos boatos e lendas sobre essa criatura, mas para mim eram apenas histórias. Então ouvi outro uivo abafado. Comecei a andar rápido, queria achar logo essa vaca e voltar para casa. Apontando minha lanterna em várias direções, fiquei paralisado de repente. Me faltou até o ar quando eu percebi uma figura sombria se movendo entre as árvores. Era da altura de um homem. Seus olhos brilhavam num tom amarelo assustador. Então vi quando aquilo colocou suas patas no tronco de uma árvore. Eram patas peludas, tinham as unhas enormes. Aí eu tive a certeza que era um lobisomem mesmo. Aquele ser devia estar me observando fazia tempo. Fiquei alguns segundos ali imóvel, sem conseguir sequer respirar direito. Foi quando voltei em mim ao ouvir a vaca mugir a poucos metros de onde eu estava. Então apontei a lanterna para a direção que vinha o mugido. E só vi um vulto preto muito rápido sair em disparada e correr em direção da vaca. Eu corri atrás também, mas antes que eu me aproximasse muito, ouvi a pobre vaca mugindo assustada e com dor. Apontei a lanterna e pude ver que aquele ser esquisito estava pendurado no pescoço da coitadinha. Ele estava mordendo muito ela, e ela tentava se soltar dele se movimentando, mas ela não conseguia. Eu não tinha nada em mãos para defendê-la, e algo estranho chamou minha atenção também. Aquele lobisomem não parecia agir descontrolado. Muito pelo contrário, caçava com uma precisão quase humana. Eu, vendo que eu não podia fazer nada diante daquele ataque, e com muito medo também de ser atacado, saí correndo em disparada para a fazenda. Cheguei em casa ofegante, com muito medo daquele estar em meu encalço. Fui logo trancando tudo. Até coloquei a cachorrinha para dentro. Meus pais, sem entender nada, perguntavam o que estava acontecendo, achando que eram bandidos chegando na fazenda. Então sentei no sofá muito assustado, quase chorando de pavor, e lhes contei o que eu tinha visto. Exatamente cada detalhe. Meu pai olhava para minha mãe com um olhar de preocupação. Então percebi isso e perguntei se ele sabia algo. Então minha mãe falou para meu pai: "Conte para ele." E meu pai começou a contar. "O que você viu hoje, filho, com certeza é um lobisomem sim. Sua mãe e eu já o vimos também. E foram várias vezes.
Outros fazendeiros daqui também já viram, os peões já viram. O que se comenta aqui é que o filho do fazendeiro Tomás, o menino Ulisses, é quem vira esse bicho. Isso desde que ele era pequeno. Uma família que já trabalhou lá para eles há muitos anos atrás comentou com alguns moradores daqui, antes de ir embora, que Ulisses era muito esquisito desde recém-nascido. Por isso seus pais sempre o mantiveram preso dentro de casa. E conforme ele foi crescendo, foi ficando mais esquisito ainda. Toda noite de lua cheia, ou sexta-feira, ele se transforma nesse ser e sai pelas matas daqui correndo, cumprindo sua sina. Ele foi muito bem treinado por seu pai, por isso ele não ataca nenhum ser humano e também não invade fazenda de ninguém. Ele só pegou essa vaca porque ela estava perdida na mata. Então para mim o mistério estava desvendado, porque sempre eu achei o rapaz Ulisses muito esquisito. E sempre vi as pessoas cochichando sobre ele, mas eu não entendi o porquê. Depois dessa noite, por recomendação dos meus pais, evitei ficar andando por ali. Confesso que depois dessa noite também fiquei muito assombrado. Tinha dificuldades de dormir e me sentia muito mal quando por acaso encontrava Ulisses em algum lugar. Percebia que ele também ficava desconfortável quando me via. De certo, ele achava que eu havia contado seu segredo para alguém. Mas eu não contei para ninguém, pois eu tenho caráter. Só estou contando isso agora porque é depois de muitos anos e eu nem moro mais lá. Bom, esse foi o avistamento que eu tive dessa fera. E apesar de não ter sido atacado, foi uma experiência muito ruim. E ainda é um gatilho para mim. Continuo assombrado até hoje. A Fazenda Mimosa, localizada em Goiás, antigo lar dos seus donos falecidos, era repleta de mistérios e assombrações. Os novos moradores, corajosos o suficiente para enfrentar os rumores, não sabiam que em breve seriam atormentados pelas almas inquietas que vagavam pelo local. Tudo começou com pequenos sinais, como objetos que se moviam sozinhos e sons estranhos durante a noite. Os moradores sentiam uma presença sombria e arrepiante. Mas à medida que os eventos se intensificaram, eles perceberam que algo sobrenatural assolava a fazenda. Desesperados, eles decidiram buscar ajuda. A fama da fazenda chegou aos ouvidos de um excelente padre, conhecido por seus rituais de exorcismo. Ele prontamente atendeu ao chamado e partiu para a Fazenda Mimosa, determinado a libertar os moradores dessa assombração. Ao chegar à fazenda, o padre imediatamente sentiu a densidade do ambiente. Ele conduziu uma investigação minuciosa, buscando evidências do que poderia ser a origem do mal. Ele descobriu que os antigos donos haviam tido mortes trágicas e violentas naquele lugar, e suas almas não encontraram a paz. Armado com essa informação, o padre começou os rituais do exorcismo. Ele realizou orações e bênçãos por toda a fazenda, invocando as forças divinas para afastar os espíritos atormentados. Seus cânticos ecoaram pelos corredores vazios, desafiando as sombras que se escondiam nos cantos mais sombrios. À medida que o padre avançava no exorcismo, a energia pesada foi gradualmente dissipada. Os espíritos perderam sua força e foram finalmente expulsos. A fazenda finalmente encontrou a paz que há muito tempo lhe havia sido roubada. Os moradores estavam aliviados e agradecidos ao padre por tê-los libertado dessa assombração. A Fazenda Mimosa voltou a ser um lugar tranquilo e acolhedor, e seu passado sombrio passou a ser apenas uma história para contar. A tristeza e dor dos antigos donos finalmente deram lugar à serenidade e paz na Fazenda Mimosa, graças à coragem e fé do padre, que enfrentou as forças malignas que ali residiam. Bom, gente, esses foram os 2 relatos de hoje. Se vocês gostaram, peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.